Olá, alunos! Meu nome é Ayrton Richard, professor de língua portuguesa, e a nossa aula de hoje é como produzir gêneros publicitários. Dicas para criar um bom texto publicitário. Quando se fala em redação publicitária, precisamos separar em tipos, áreas em que o texto atuará: internet, impressos, rádios, TV e etc. Claro que todo veículo usado para disseminar alguma propaganda precisa de requisitos específicos e em gerais, na elaboração de um texto. O texto publicitário é uma produção textual que tem como objetivo chamar a atenção de uma determinada parte de consumidores ou potenciais consumidores, mais conhecido como público-alvo. Seja impresso ou na internet, todo tipo de textualização pública necessita de uma preparação para um bom resultado. Dicas para criar um bom texto publicitário. A criatividade de um redator é um dos pontos cruciais nesse tipo de desenvolvimento. Precisa estar além dele mesmo. Ele precisa se imaginar sendo um consumidor e ter um pensamento crítico sobre o que ele mesmo está escrevendo. A ideia é o texto ser muito bom. Não apenas muito bom no seu pensamento redatório, mas também muito bom no pensamento crítico de consumidor. Eu preparei 7 dicas para vocês como criar um texto publicitário. Primeiro, conteúdo. O redator precisa se concentrar na qualidade do conteúdo que será compartilhado. Pode ser um texto grande? Pode sim, mas lembre-se que não adianta enrolar. O conteúdo tem que ser o essencial para uma comunicação de efeito. Muito conteúdo pode ser pouco interessante. A nossa segunda dica é objetividade. O texto não pode perder o rumo. Precisa ser claro e conciso, fazer o leitor entender a proposta e não se perder em pensamento, porque o texto não atraiu bastante. A nossa terceira dica é o interesse. O leitor precisa ter o interesse pela leitura completa logo nas primeiras frases. Portanto, é preciso começar um texto de uma maneira que desperte o interesse daquele consumidor, o suficiente para que ele faça a leitura com foco no conteúdo proposto. E a nossa quarta dica é o título. Caso você veja a necessidade de um título para o seu texto numa propaganda, faça-o de maneira que siga o passo 3 logo acima, que eu já comentei. Tente despertar o interesse pela leitura do conteúdo logo no título. Não abuse dessa técnica, ou seja, o texto passará a ser um texto de tabloide e não um texto publicitário. E a nossa quinta dica é a gramática. Claro que para compartilhar um conteúdo publicitário, a gramática precisa estar em dia. Ou você quer que seu cliente seja zoado pelos internautas? O estagiário fazendo besteiras. E a nossa sexta dica é informalidade. Apenas o suficiente para criar uma aproximação entre a marca e os leitores. Nada de menos e nada de mais. Mantenha o foco no que o texto está propondo para o leitor e não para uma geração de amizade. E a nossa sétima dica é a persuasão. Essa parte precisa ser bem trabalhada, pois é nisso que diferencia os bons textos publicitários para os apenas textos. Crie uma ligação com o leitor, como no tópico anterior, e convença-o de que ele precisa deste produto, mas faça isso sem usar as palavras precisa, comprar, peça, contrate ou compre. Ou seja, tente fazer essa parte sem que fique na cara que você quer que o cliente compre. Contrate ou preciso daquilo, seja lá o que for que você estiver anunciando. Trouxe aqui para vocês agora uma atividade extra sobre texto publicitário. Observe a figura e interprete. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vista a, neste caso, temos um perfeito exemplo da utilização chamada linguagem não verbal.
em que a mensagem é veiculada por imagens, figuras, desenhos, etc. Esse texto chama a atenção do leitor para a linguagem um tanto estranha de um saco de açúcar que possui barriga, associado logo o uso do açúcar a problemas da obesidade. Para depois apresentar a solução, comece a usar o adoçante. Tal recurso é muito utilizado na publicidade. Utilizar imagens pode ser uma forma de facilitar a compreensão do leitor. E assim, terminamos as nossas 7 dicas e hoje ficamos por aqui com a nossa aula de língua portuguesa.